para candidato às eleições europeias pela Aliança Democrática e já está na minha companhia para, ao longo dos próximos minutos, falar acerca das suas ideias e das suas propostas. Muito boa tarde, Sérgio. Pergunto-lhe, a sua intenção principal é dar voz a esta região? Claro que sim, Ana. Antes de mais, obrigado ao Novo Canal por estar aqui presente e assim. E começo por agradecer esta oportunidade. Eu sou um regionalista, obrigatoriamente, sendo eleito, como é aquilo que espero, para o Parlamento Europeu, é dar voz a esta região. É transmitir aquilo que se passa em Bruxelas e em Estrasburgo e fazer comunicar não só às câmaras municipais, às entidades intermunicipais, mas também às empresas e às pessoas, porque há oportunidades únicas que nós não podemos perder naquilo que é o projeto europeu. Considera então que o projeto da AD vai responder às necessidades e aos anseios dos portugueses? Eu estou convicto que sim, com os protagonistas, desde o Sebastião Bugalho, do Paulo Cunha, do Hélder Sousa e Silva, da própria Lida, da Ana Pedro. O objetivo é esse, é mesmo dar voz às pessoas, com que Portugal seja forte na União Europeia e com que a União Europeia seja mais forte no mundo. E Portugal tem um papel determinante nessa ação que estou convicto que vai acontecer. Começando logo pela nossa língua portuguesa. Nós temos de ter a consciência, os portugueses, que às vezes nós temos um património único. Eu não gosto quando dizem que Portugal é um país pequeno no mundo. Mas nós temos que olhar para o nosso território, como já falei algumas vezes, Portugal, 97% é mar. 3% é território terrestre. E temos uma grande oportunidade no mar e neste triângulo do Atlântico, que é com as Américas, quer com a África, e aqui sempre obviamente, estamos na área central, de poder dar mais força a Portugal, dar mais força para ter melhores salários, para ter investigação e desenvolvimento e para ter melhores empresas que criem riqueza. Sabemos que 80% do investimento público é financiado por fundos comunitários. Inverter esta situação é uma prioridade do projeto da Aliança Democrática? Tem que ser. Nós temos que acreditar, nós temos que sonhar, mas ao mesmo tempo temos que ser realistas. E temos que ter a consciência que Portugal não pode ser um país de esmolas. Portugal não pode ser um país só de turismo e de Estado. Portugal tem que ser um país de empresas que criem riqueza para depois existir distribuição da riqueza. Se nós estivermos a contar sempre com os fundos europeus, em que mais de 80% é um investimento público, quando nós tivermos que ser contribuintes, então não há investimento público. E isto é alarmante e nós queremos é potenciar com que os jovens não saiam de cá e quem cá está tenha melhores vencimentos e melhor qualidade de vida. Potenciando, sobretudo, as economias locais, tornando-as sustentáveis. Obrigatoriamente, nós estamos numa região, de Val de Sousa, que não pode ser considerada das regiões mais pobres do país e da União Europeia. Isto é revoltante. E o que é revoltante também, e é esta voz que eu também quero ser, é o centralismo. Este centralismo que existiu nos últimos 9 anos, e que tem existido, vamos ser sinceros, por vários partidos, não pode ser só Lisboa. Quantos milhões e milhões de euros foram desviados daqui, de onde nós estamos, desta região, para Lisboa? Quando essa região de Lisboa, nós não somos contra os lisboetas. Nós somos contra o centralismo. E tem que existir distribuição de fundos, porque não há portugueses de primeira nem de segunda. Outro dos assuntos que se tem falado muito e está na ordem do dia são as migrações. Tem-se falado muito e eu pergunto-lhe se esta área, de certa forma, se é também uma preocupação da AD relativamente ao projeto europeu. É das maiores preocupações e é algo que nós podemos fazer no Parlamento Europeu. Nós temos de ter a consciência que nós precisamos de imigrantes. Isto é um ponto assente. São eles que nos vão dar a mão de obra necessária, não é, para os investimentos. Já dão a mão de obra e já estão a compensar com aquilo que são os seus descontos para a segurança social. Portanto, nós temos, que nunca existiu nos últimos anos, uma política de natalidade. Depois temos uma baixa da demografia e tem sido os imigrantes que têm equilibrado. Agora, também existe uma preocupação. Portugal não pode ser um oásis para o tráfico de humanos, que é lamentável por causa da dignidade humana. Portanto, nós temos que ter esses imigrantes, dar-lhes qualidade, integrar com dignidade humana, mas temos que ter regras. E não pode ser como aquilo que se passa nos Anjos, em Lisboa, por exemplo, de uma rede de tráfico humano que montou um autêntico
campo de refugiados em piores condições do que se calhar noutras zonas do mundo, em que as pessoas lá estão em péssimas condições. Isto não pode acontecer. O governo do Partido Socialista andou a assobiar para o lado durante estes anos todos por um problema que estava nas mãos e não quiseram resolver. Hoje o que se passa na AIMA é algo vergonhoso, que nós não estamos a dar condições aos imigrantes que têm contratos de trabalho, que pagam os seus impostos. Não ter uma chamada atendida, ter que estar horas e horas à espera, dias e dias, para ver se são atendidos, para poderem renovar o seu visto de trabalho e a sua, no fundo, a sua sobrevivência cá neste país, não pode acontecer. Portugal tem possibilidade de ser um país muito melhor, como são outros. Por que não sonhar sermos como a Irlanda? Por que não sonhar sermos como a Holanda? Por que não sermos como países desenvolvidos como a Dinamarca, como a Suécia? Não nos vamos resignar. O desafio é então gerir este processo e esta área da imigração de uma forma regulada. É isso, passa por aí. O caminho passa por aí. Nós temos que evoluir neste pacto de migrações e asilo, com algumas coisas que não estão bem, mas a questão que nós lançamos é: mas sem pacto isto era melhor? Não, era pior. Portanto, nós já demos um passo. É o pacto perfeito? Não é. Temos que o melhorar para dar mais condições. Por exemplo, a Aliança Democrática do PSD, do CDS e do PPM, somos completamente contra alguns países poderem pagar para não receberem imigrantes. Portanto, é algo que nós queremos evoluir. E com esta questão dos imigrantes, dizendo isto, que os imigrantes estão para cá para dar mão de obra às empresas que já não existem. Mas também queremos que os portugueses não saiam e que tenham cá qualidade de vida, porque nós também somos um país de emigrantes, com E. E, portanto, nós temos que ser solidários e ter esta posição no mundo já há muitos séculos. E era mesmo essa a minha questão agora. Serão as medidas, no seu entender, que terão que ser tomadas para inverter a saída de portugueses à procura de melhores condições de vida, sobretudo os jovens? Eu ponho aqui 3 facilmente à partida. Um é reindustrializar o país e reindustrializar a União Europeia. Aquilo que se passou na altura do Covid é um grande exemplo. Nós estávamos dependentes da China, quer dos ventiladores, por exemplo, quer das máscaras, e a União Europeia, percebeu que não pode ficar dependente de outros mercados. Tem que ser autossuficiente. Tem que ser autossuficiente, ou quase autossuficiente. Depois, nós temos que baixar impostos. A carga fiscal que o governo do Partido Socialista incrementou nos últimos 9 anos é lamentável. Quer dizer, as pessoas, aquilo que fazem os descontos, não conseguem viver, sobrevivem. E depois tem outra questão. Nós não nos podemos resignar a um país de salários baixos. Uma pessoa que ganha 1.200 euros líquidos, que a Ana, por exemplo, e que muitos de nós não têm esse salário, outros têm, mas não é considerada uma pessoa rica. Portanto, como é que com 1.200 euros é considerada uma pessoa rica para o Estado? Nós não queremos nivelar, como o Partido Socialista, nivelar a nossa sociedade por baixo. Nós não queremos ter a Venezuela da União Europeia. E, portanto, Portugal vai ser muito mais do que qualquer hoje. Um dos problemas que também obriga a essa saída de portugueses é a habitação. O país está-se a deparar com problemas na habitação. Combater, de certa forma, juros elevados, empréstimos elevados, falta de casas também, é outra das premissas que a AD tem em mente. Sim. Nós, no Parlamento Europeu, hoje, ao dia de hoje, podemos fazer muito pouco pela habitação. O que vamos ter é uma luta com que seja colocada na agenda da União Europeia. Isto é mais a nível do Estado central. É um problema a habitação, mas não é um problema em todos os países da União Europeia. Portanto, houve algo que não foi feito na última década que devia ter sido feito. Há países que não têm estes problemas. E, portanto, em Portugal nós debatemos primeiro com a questão da oferta. Se não existe oferta e existe procura, o mercado obviamente eleva o preço das casas. Portanto, tem que existir mais oferta e tem que existir mais investimento público, começando por edifícios públicos que estão degradados, onde o Estado Central não dá o exemplo. Tem dado as autarquias, mas as autarquias, se o Estado Central ajudar, podem fazer muito mais. E esta questão do autismo que nós tivemos, hoje o secretário-geral do Partido Socialista, de não, isto tem que ser tudo do Estado e nós temos que controlar tudo. Não, nós queremos é casas para baixar os preços
e para ter rendas e valores mais baixos para adquirir ou para pagar uma renda. É por aí o caminho, não é por outro lado. Mas dentro da habitação podemos falar do combate à pobreza, à exclusão social, e aí a União Europeia já pode intervir de certa forma? Já pode intervir. A pobreza tem que ser um desígnio. A pobreza não pode estar só na nossa boca. Tem que ser um desígnio. Ela está aí. Hoje, cerca de 2 milhões de portugueses vivem no limiar da pobreza. Se aumentarmos as pessoas que recebem os apoios do Estado Central, os apoios públicos, seria quase 4 milhões de pessoas. Estamos a falar de pessoas que não têm dinheiro para a alimentação, que não têm dinheiro para pagar a casa, que não têm dinheiro para pagar o gás, a luz, a água, e isto não pode acontecer. Mas, por aquelas pessoas que já estão numa idade avançada, que são pensionistas e que não têm dinheiro suficiente, e aí o Governo já tomou algumas medidas de ninguém daqui a 4 anos, através do complemento solidário para idosos, receber menos de 820 euros, e depois também pela juventude, que houve já alguns partidos que criticaram de uma forma muito enviesada. Reduzir a carga de impostos para os jovens em cerca de 1.000 milhões de euros é audaz. Mas nós queremos mais, e é esse o objetivo. Mas para isso, para querer mais, nós temos de ter riqueza. E nós temos tanta coisa, estava a falar da plataforma continental marítima, que temos que explorar. Temos um mar imenso para explorar, porque Portugal é um país, pode ser um país muito mais rico. Temos esses recursos naturais, temos é que explorar. E vou-lhe dar o exemplo de também 2 empresas que visitei. Uma conheço muito bem, que é a Bial, é a indústria portuguesa que mais investe em investigação. Já passou as empresas de comunicação. A Bial, na parte de cientistas e de colaboradores, uma grande parte são estrangeiros. São imigrantes qualificados, que vêm ganhar muito dinheiro. E isto é um bom sinal. Como a Critical, na Maia, por exemplo, é uma empresa de software que tem cerca de... portuguesa. Uma empresa portuguesa, não tem fundos nem europeus, nem de qualquer outro país. Uma empresa 100% portuguesa, onde já tem sedes no México, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Malásia, em Singapura, e onde trabalham 450 jovens. A média dessa empresa é 30 anos, e esses jovens não tiveram que emigrar. E têm salários muito acima daquilo que eu estava a falar dos 1.200 euros líquidos. Fazem então mais falta a Portugal empresas como essas? Falta a Portugal empresas como estas. E eu sou a favor, posso aqui ser um bocado, mas esta é a minha opinião, não é da Aliança Democrática. Sei o alinhamento, é por aí, mas se Portugal tiver diversificado, tivermos muitas empresas a faturar 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões, 200 milhões, é muito mais importante para Portugal do que ter uma Auto Europa. Que se a Auto Europa um dia sai de Portugal, aquela região de Palmela vai passar por grandes dificuldades, não ficarmos dependentes só ou colocar os ovos todos no mesmo cesto. E, portanto, Portugal tem um bom clima, nós somos simpáticos, tem segurança, hoje a percepção de segurança é diferente, mas temos todas as condições para atrair emprego qualificado. E, portanto, se nós conseguirmos isso, nós vamos ter mais riqueza. O caminho tem que ser esse. Agora, não podemos exigir às pessoas que paguem tantos impostos. Sérgio, falou agora na questão da segurança, e era para essa área que eu ia já a seguir, a segurança e a defesa. É uma das propostas da Aliança Democrática, é formar um Conselho da Defesa e da Segurança. Acha importante? Muito. Também da proteção civil, que é algo que os países andam a investir individualmente, e hoje com as alterações climáticas, aqui sim, nós não somos a favor de um exército europeu. Somos a favor quase de uma equipa europeia a nível da proteção civil, não do exército europeu. Vamos imaginar 2 coisas. Nós temos 2 partidos a concorrer a estas eleições que são anti-União Europeia e os eurocéticos e os eurocínicos. Há partidos que, no fundo, pelo menos são coerentes, como o Partido Comunista. É contra o euro, logo nós temos que sair da União Europeia e é contra a NATO, mas, ok, se é esse o caminho que defendem, não é esse que nós defendemos e não é esse, certamente, que defende a maioria dos portugueses. Depois temos os eurocínicos do Bloco de Esquerda, que sentem e são contra a União Europeia e contra a NATO, mas que não o dizem, pelo menos contra a União Europeia, dizem só contra a NATO. Mas a ideia
do Bloco de Esquerda é essa, quer da sua líder, quer da cabeça de lista. E depois temos o próprio Chega, que está numa família política com a Marine Le Pen e o Salvini, que são a favor do Putin e que são a favor da desintegração da União Europeia. Mas vamos falar de segurança e defesa. Vamos imaginar uma coisa, que se hoje Portugal fosse atacado por Espanha, nós não temos hoje um exército, uma frota que pudéssemos defender Portugal. Sim. Se nós estivéssemos no lugar da Ucrânia, portanto, não acontece só aos outros, pode acontecer a nós. Ou se fôssemos atacados, por exemplo, por Marrocos, que não é um país da União Europeia. Portanto, nós estamos debaixo, há muitas décadas, de um guarda-chuva que é importante para nós, que é a NATO. Mas não estamos dependentes dos Estados Unidos, dizendo isto. Nós temos a nossa independência e aquilo que são os nossos princípios e valores. Os Estados Unidos têm feito muito por nós, mas também nós queremos fazer pela NATO. Mas também não queremos os submarinos russos, nem os submarinos americanos, a vigiar as nossas águas ou a ver o que é que nós temos de riqueza no mar, que é uma coisa que hoje acontece. Porquê? Porque nós não investimos em segurança. Como também na questão alimentar, Ana. Hoje Portugal produz cerca de 42% daquilo que são as nossas necessidades alimentares. Isto significa que nós não temos soberania alimentar. Nunca teremos nos próximos tempos, mas devíamos estar a rondar em valores como 70% ou 80%. Daí a aposta no primeiro setor da agricultura, atrair jovens para a agricultura, tal e qual como a pesca. Os nossos peixes nobres, hoje, estão nos melhores restaurantes do mundo. A nível alimentar, por exemplo, sofremos muito com a guerra na Ucrânia. Não nos podemos esquecer disso, não é? Sofremos muito com a guerra na Ucrânia e esperemos que isto nunca volte a acontecer, porque, do ponto de vista, nós vimos a inflação que, como dizem, é o imposto mais injusto e, nomeadamente, atinge os mais pobres. E isso é algo que nós temos que combater. Com a AD no Parlamento Europeu, fica então reafirmado o compromisso com a NATO? Obrigatoriamente. Com a AD no Parlamento Europeu, mais reforçado, fica o compromisso com a NATO, com a União Europeia, com o euro, porque nós, todos unidos, podemos ser um bloco mais económico, mais justo, mais a favor da dignidade humana e do pacto social, que hoje estamos a combater com outros dois blocos, o bloco americano do ponto de vista económico e militar, e a combater com o bloco chinês, que vai passar a União Europeia nos próximos 2 anos. A Rússia é um caso à parte. A Rússia é um bloco essencialmente militar, não é um bloco económico. A Rússia é um bom exemplo de como o socialismo ou a extrema-esquerda não funciona. É um país rico em tudo, tem muitos oligarcas, mas a maioria das pessoas vivem na pobreza. E é isso que nós não queremos. E, portanto, dentro desta luta, reindustrializar, ser a favor da União Europeia, do euro e prosperar. E termos essa veia mais diplomática no mundo. Que os europeus têm essa característica fantástica, como têm os portugueses, de serem muito mais diplomáticos em todo o mundo. Sérgio, já assumiu aqui, sei também que é um regionalista convicto. Pergunto-lhe, para a nossa região, há alguma medida mais emergente que vai querer levar ao Parlamento Europeu? Olha, em primeiro lugar, para esta região, tudo o que é o chapéu da reindustrialização entra aqui. Porque esta é uma região de trabalho, de gente que é séria, que quer trabalhar, viver dignamente e que os deixem viver dignamente. Nós não queremos e não somos subsídio-dependentes. É esta a nossa ideia e esta gente aqui que eu conheço muito bem não quer ser. Portanto, as pessoas que trabalham não podem ganhar menos ou ter menos dinheiro em casa do que aquelas que não trabalham e que têm saúde. Aquelas que não têm saúde e que têm alguma deficiência, essas têm que ser ajudadas pelo Estado Central. Mas aquelas que têm ajudas, que têm saúde e que não querem trabalhar, nós temos que ensiná-las a trabalhar e a produzir algo. Mas aquelas que trabalham têm que ter, no fundo, ser protegidas pelo Estado Nacional, mas também pela União Europeia, porque se estão a contribuir a produzir riqueza, essas pessoas têm que ter melhor qualidade de vida. É por aí o caminho. Nós, quando estamos a falar desta região, se nós tivermos uma indústria mais diversificada, nós vemos hoje o que se está a passar em Felgueiras, na área do calçado. A União Europeia tem a obrigação de ajudar estas empresas. Aquilo que é feito em Portugal é do melhor que se faz no mundo. Não é só em Itália. As nossas empresas com acesso a fundos comunitários poderiam ser empresas mais competitivas? Completamente.
Eu sou completamente contra aquilo que foi definido pelo PRR, a chamada bazuca, lá está. O PRR, que era para revitalizar a economia, o Estado Central, o António Costa e o Partido Socialista, afetou a domínio público. Mas depois dizem, não, mas depois nós vamos contratar empresas, as chamadas externalidades. Não, mas não é investimento direto. Nós temos que pegar nesse dinheiro e termos melhores máquinas, mais investigação, mais desenvolvimento e mais condições para os nossos trabalhadores. E é por aí que vamos criar riqueza. Portanto, uma grande parte do PRR, para não dizer, e eu digo, atiro este valor de uma forma quase empírica, entre 70% e 80% tinha que ser investido na indústria, nas empresas, em quem cria riqueza para dar melhores salários às pessoas. E depois tínhamos, obviamente, a habitação. Mas a habitação, já há fundos da União Europeia, sem ser no PRR, para acesso à habitação. Há concelhos que não sofrem tanto deste problema, mesmo em próprio Portugal. Nós falamos da habitação porque há Lisboa, Porto, Braga, aquilo que são, no fundo, as grandes cidades, mas em Portugal, vamos ser sinceros, nós só temos uma grande metrópole, mesmo o Porto é uma cidade muito forte e pujante e queremos que o seja sempre e tem esta dimensão e nós queremos que tenha, mas tem que haver essas políticas do ponto de vista também públicas e municipais. E, portanto, esse dinheiro tem existido em muitos municípios, noutros não tem existido tanto essa aposta. Agora, o que não existe é por parte do Estado Central absolutamente nada, que podia dispensar aquilo que são as propriedades do Estado Nacional e colocá-las em prol dos municípios para poderem fazer a reabilitação e colocar ao dispor das nossas populações. Sérgio, ao longo destes dias de campanha tem visitado e tem tido contacto de perto com agentes da região. Como é que tem sido o apoio da nossa região ao vosso projeto, à candidatura da Aliança Democrática ao Parlamento Europeu? Esta Aliança Democrática é algo que recorda muito Sá Carneiro. É algo que recorda muito agentes de trabalho. Mais pobres, da classe média, mais altos, mais baixos, homens, mulheres, primeiro setor, pescadores, agricultores, empresários, comerciantes, e é um grande apoio. Aliás, nós vimos pelo mapa das legislativas que a maior parte, o norte todo foi pintado a laranja e azul do PSD e do CDS. E eu não estava à espera, muito sinceramente, de um tão forte apoio como temos sentido nas ruas. Estava à espera dele, mas eu acho que a surpresa tem sido muito mais positiva. Eu acho que há duas razões para isto. A primeira é as medidas que neste menos de 2 meses este governo já tomou. Por parte de resolver o problema dos professores, de estar a tentar resolver os problemas da Força de Segurança, de estar a ter medidas para a saúde, que esta cabeça de lista do Partido Socialista ajudou a destruir por questões ideológicas, aquilo que foi tomado nos jovens, nos pensionistas, em menos de 2 meses. Depois há um fator de surpresa que algumas pessoas ficaram apreensivas com o candidato Sebastião Bugalho. É um jovem, não tem experiência, ele só tem experiência de comentador. É um jovem astuto, tem irreverência, tem pensamento, vai cometer erros? Vai, mas quem é que não comete erros, Ana? Já cometeu, eu já cometi, enquanto Presidente de Câmara, enquanto, se calhar, deputado, enquanto professor, mas é bom, nós temos a força de vontade de tropeçar, de cair, de nos levantar e fazer diferente. E é esse o espírito que eu acho de esperança que está a surgir no coração e na alma dos portugueses. É a esperança por um futuro melhor. E a Aliança Democrática tem busca disso. E quanto mais estamos na rua e quanto mais as pessoas também nos pedem para sermos diferentes de um passado recente, ainda nos dá mais vontade, mais coragem, mais motivação neste combate. E é essa esperança que vos leva a acreditar que a taxa de abstenção não seja tão grande como a das últimas eleições europeias, que foi de 70%. Por isso, peço-lhe, este projeto europeu é muito importante para os portugueses. Pedia-lhe, Sérgio, para deixar aqui o seu apelo ao voto nas eleições de dia 9 de junho. Quem não fez a inscrição para votar no dia 2, tem a oportunidade para votar no dia 9 de junho. Mas era mesmo esse apelo.
as eleições europeias são mais importantes e não são menores comparativamente às legislativas, autárquicas e presidenciais. São mesmo importantes. Está aqui em questão aqueles que são os partidos que defendem a União Europeia, que defendem o euro e que defendem a NATO. Temos 3 partidos que não são a favor disso. Um de uma forma clara, o Partido Comunista, outros 2 de uma forma cínica, o Bloco de Esquerda e o Chega. E é essa força que nós pedimos de, primeiro, votarem, se acreditarem na União Europeia, no euro e na NATO, votar em partidos pró-europeus. É importante. E depois demonstrar que não é com a abstenção que nós demonstramos o nosso desagrado. Nós temos que ir pelo espírito positivo, de aquele que nós mais acreditamos, mesmo não gostando de um ou de outro, mas poderem exercer esse direito de voto. É fundamental. É um dever, é um direito que nós temos, que nos foi concedido depois de 25 de Abril, mas também é um dever. Apelar à juventude, apelar a todos que se mobilizem e não temos uma taxa de abstenção de 70%, porque também é uma imagem má que nós damos para a União Europeia, que sempre tem colocado cá fundos, é uma má imagem que damos. E não é isso que os portugueses querem. É, não, tantas eleições, para que votar mais uma vez, porque eu não vou decidir nada, porque aquilo vai se passar em Bruxelas. Mas são os representantes de Portugal, dos partidos, que fazem acontecer muita coisa em Bruxelas e que fazem mexer muita coisa que depois vai influenciar a vida de cada um de nós aqui em Portugal e em nossa casa. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada por ter estado Obrigado, na nossa companhia. E é com este apelo ao voto para com o projeto europeu que se torna tão importante para o país e também para a região que encerro a segunda parte deste Notícia na Hora de hoje.